Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Como é bom nós cantarmos louvores a esse Deus maravilhoso, né? Que tem nos guardado, tem nos poupado, tem nos suprido e tem nos amado em todas as esferas da vida, né? Nesse mundo. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, são e salvos, podendo cantar e louvar esse Deus, né? Irmãos, nós vamos dar continuidade àquela pequena série, né? Construindo um casamento bíblico, agora a segunda parte, como havia anunciado. Nós vamos falar desta vez nos Salmos 127 e 128. Nós vamos focar nesses dois salmos, falando desse tema, construindo um casamento bíblico, né? Como eu havia dito no início, a primeira fala minha, duas semanas atrás, nós estamos aí nesse chamado mês dos namorados, né? E muitas igrejas realmente têm usado esse período para falar sobre casamento, sobre namoro, sobre família. A Igreja Batista, ela tem como referência o mês de maio, né? Mas muitas igrejas batistas também estão adotando, como presbiterianas e outros irmãos, têm adotado o mês de junho para fazer palestras, ensinamentos sobre o tema casamento em especial. Não namoro, porque o namoro passa, né? O casamento vai até a morte. É o casamento mais importante, claro, né? Então, nós vamos continuar nesse mesmo segmento, né? Vamos falar de novo sobre isso. Quero que você, então, abra sua Bíblia. No Salmo 127, eu vou ler os dois salmos juntos. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós somos totalmente dependentes da Tua graça, do mover do Teu Espírito, que nos dá graça e compreensão das Tuas verdades, Senhor. E nós rogamos, Pai, que assim o Senhor nos dê essa visão, essa audição espiritual, que o Senhor abra os nossos corações para que possamos acolher a Tua palavra e que ela gere frutos em nós para a Tua glória, Pai. Ó Deus, que todos nós estejamos despidos de qualquer preconceito ou de qualquer herança que nós tivemos de aprendizados passados que não são teus, que não são bíblicos, para hoje podermos colocar no lugar de tudo isso aquilo que é a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, tanto aos casais mais novos, aos casais mais velhos e também aqueles que são pretendentes de se casarem, que o Senhor coloque em nossos corações a tua verdade, que o Senhor nos edifique nessa manhã. Pai, dê-nos ouvidos de ouvir. E, Pai, que a soberba não me domine. E então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, no ponto de partida aqui para tudo que a gente vem falando, tanto na vez passada, quanto agora nós vamos continuar nesse mesmo tema, os princípios bíblicos aqui nessa primeira direção que a gente pode ter,
Todos esses princípios bíblicos são para um casamento entre cristãos, destinado a glorificar a Deus e desfrutar de Deus em tudo que Ele concede a nós. Então, nós não estamos aqui transmitindo qualquer ensinamento para um casamento misto ou para pessoas que pretendem se casar com pessoas que não são crentes. Isso não funciona. É querer colocar remendo novo em pano velho. É querer colocar vinho novo em odres velhos. Eles vão se explodir, não vai dar certo. Então eu estou falando aqui para um homem, para uma mulher, crentes em Cristo Jesus, que fique bem claro isso. E aqueles que, por algum motivo, não estão vivendo essa realidade, de maneira nenhuma nós estamos falando para desmanchar o casamento, nesse momento. Aqueles que já estão chegando aqui, nessa situação, nós não estamos falando para desmanchar o casamento. Mas enquanto houver possibilidade de desmanchar aquilo que ainda não está firmado pelo casamento, faça-o. Porque o que eu estou pregando aqui é para abençoar todos os filhos de Deus. E todas as filhas de Deus também. Segunda coisa que eu quero deixar bem claro como pano de fundo. A Bíblia mostra, sim, um patriarcado. Não é um matriarcado. Agora, o patriarcado bíblico não é o que nós temos como preconceitos aí que a gente traz assim da história humana. Como homem sentado num trono, querendo governar a família e toda a família gira em torno dele e ele é o centro e tudo tem que agradar a ele. Não. O patriarcado bíblico é o patriarcado que o nosso Senhor, o marido da igreja, nos ensina. Sacrificial. Nós, maridos, vivemos sacrificialmente para o bem da esposa, para oferecer o melhor para ela e oferecer o melhor para os nossos filhos do que para nós mesmos. Cristo é o grande exemplo. Então aqui nós estamos pregando para homens que querem viver essa vida de governo, sim, do seu lar, de liderança masculina, porém uma liderança sacrificial, uma liderança altruísta e não egoísta. Ok? Fiquem aqui bem claros esses dois pontos de partida. Então, o que nós já vimos na vez passada? Nós vimos em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, nós vimos os 5 alicerces do casamento bíblico. Nós estamos falando aqui de uma planta, construindo, usando aqui as metáforas da construção civil. Deus nos deu uma planta, como Ele deu para Moisés a planta do tabernáculo, deu para Noé a planta da arca, assim Deus nos dá a planta do casamento. Como construir esse casamento e, consequentemente, uma família bíblicos, O casamento, então, os 5 alicerces de um casamento bíblico, nós vimos que ele é heterossexual, ou seja, é entre 2 cristãos de sexo oposto, ok? Ele é também monogâmico, é uma união e dedicação a um único cônjuge, exclusivamente ao cônjuge, a um único cônjuge. Em terceiro lugar, o casamento bíblico também é complementarista. Ambos se completam, se satisfazem e se servem espiritualmente, emocionalmente e materialmente. O que eu tenho, a minha esposa não tem, eu a completo. Mas o que ela tem, eu não tenho, e ela me completa. E assim funciona o casamento e a unidade bíblica. Quarto lugar, o casamento é indissolúvel. Ali não menciona esse texto que nós vemos no Novo Testamento, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas lá em Gênesis você percebe que tudo que foi feito antes da queda, inclusive o casamento, eram para ser eternos. Era para ser eternos. Era para ser para sempre. A união para sempre. Então, ele é indissolúvel em quarto lugar. E em último lugar, quinto lugar, o casamento bíblico é teorreferente. Marido e esposa precisam ter Deus e a palavra de Deus regendo suas vidas, tanto de forma individual, como também nos relacionamentos conjugal e familiar. Se não for teorreferente, nós não vamos contar com as bênçãos de Deus. Se você não quiser ter uma vida onde Deus é a referência, onde Deus manda na sua vida, Ele é Senhor, e a sua palavra é a regra de fé e prática, não conte com as bênçãos de Deus. Quem não quiser se submeter a Deus
deixar Deus de lado na submissão, também não queira as bênçãos. Não exija de Deus. Amém? Vamos lá. Nós aprendemos também que Deus projetou o matrimônio para uma perfeita unidade entre marido e esposa, com o objetivo de cumprirem os mandatos espirituais. Vocês se lembram dos mandatos espirituais, né? Ou chamados mandatos criacionais. Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Esses 3 mandatos Deus nos deu e nós ainda vivemos eles aqui na Terra. De alguma forma você está vivendo, né? Mandato espiritual, mandato cultural, mandato social. Então, Deus nos deu graça, ou deu a Adão e Eva a graça de poder cumprir esses mandatos, tendo um alvo maior, a glória de Deus. Eles deveriam fazer tudo aquilo para a glória de Deus, e terem prazer em Deus, terem prazer um no outro, e terem prazer na missão que Deus lhes tinha dado. Era para ser algo gostoso de se fazer, prazeroso, não era penoso, não era algo difícil. Desfrutar do casamento, viver a vida de casal, não era para ser algo penoso, criar filhos, produzir, trabalhar, ganhar o pão nosso de cada dia, não era para ser. E Deus está restaurando isso através de Cristo, através da salvação que Ele nos deu, do resgate que Ele nos deu, através da redenção. Hoje nós, filhos de Deus, podemos desfrutar, mesclado ainda o bem com o mal, mesclado ainda a vida santa com pecados que, vez por outra, ainda cometemos. Mesmo filhos de Deus, mesmo os cristãos, ainda não temos perfeito tudo isso. Mas nós já podemos vislumbrar a alegria, né, da restauração de Deus em nossos casamentos e em nossa família. Ok? Então é isso que nós aprendemos na vez passada. Hoje, então, nós vamos olhar por esse prisma, o prisma do homem mais sábio do Velho Testamento. O homem mais sábio do Velho Testamento foi o rei Salomão. Nós vamos olhar o que ele nos fala, o Espírito Santo usando Salomão para nos transmitir sabedoria dentro do casamento, como edificar um lar. Como é que Salomão via isso? Como é que o Espírito Santo usou Salomão? Então vamos lá, olhando o Salmo 127 agora. Salomão está nos falando, nesse Salmo 127, ele está nos falando sobre a edificação do lar, dirigida pelo cabeça da casa, sim, pelo homem. Vocês vão perceber que há, sim, a necessidade do homem ser o líder, assumir a posição de líder, o homem edificando o lar, mas a esposa também auxiliando nessa edificação, e tudo sob total dependência de Deus. É o que o Salmo 127 fala. Se não houver uma dependência, aliás, é a palavrinha que aparece logo no início, né? É uma conjunção condicional. Se Deus não estiver fazendo a obra, é tudo vão. É tudo vão. Dependendo de nós mesmos, vai até um ponto, a gente para, não dá. Então, essa é a primeira coisa que nós podemos falar do Salmo 127. E o Salmo 128, só para você ter uma panorâmica, o rei Salomão nos fala das bênçãos que Deus concede a esse homem, que obedece ao Senhor e desfruta na família e na igreja. As bênçãos que ele desfruta não são bênçãos, ele não está prometendo riquezas extremas, ele não está prometendo nada além das bênçãos maiores aqui na terra. Quais são as bênçãos maiores de um homem aqui na terra? É ter um casamento onde ele tem prazer e ter uma família em que ele tem prazer também. Essas são as bênçãos aqui na terra. E desfrutar de uma boa igreja. É o que Deus dá aqui na terra para nós. Isso são as bênçãos aqui e agora, ok? Esse é o Salmo 128. Vamos voltar lá. De novo, Salmo 127, agora versículo 1. Vamos olhar então de fato para o Salmo 127, versículo 1. Ele diz duas vezes, Salomão diz duas vezes, como eu já falei, a conjunção se. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade. Ele está mostrando então que o Senhor está na parte principal desta obra de edificação, nessa obra de proteção, e também, se você olhar logo abaixo, ele não coloca na condicional, mas ele mostra que é inútil trabalhar tanto para sustentar a família de forma penosa, tem algumas Bíblias que falam sobre trazendo pão de dores para dentro de casa, né? Trabalhar e receber, trazer o pão, mas com dores, né?
é penoso, é inútil. Não é para ser assim, né? Então, edificar a casa aqui, se o Senhor não edificar a casa, primeira parte, aqui a gente entende a edificação da casa, ele está sim falando para os dois, para marido e para a esposa, para a mulher e para o homem. É verdade que o homem é o líder na edificação, mas a esposa é sua auxiliadora idônea. Ela participa da edificação da casa de forma ativa. Ela também ajuda-o a tomar decisões, ela participa como auxiliadora idônea, né, como bênção na vida do marido, dessa tomada de decisões, dessas ações para a edificação da casa. Então eles trabalham juntos na construção da casa, que vai ser então alicerçada nos princípios de Deus, né? Deus é a referência da mulher, esposa, Deus é a referência do homem, marido, e então os dois juntos, no mesmo alvo, Deus, que é o maior edificador da casa, é o que tem a planta de como eu devo edificar a casa, como a Val, minha esposa, deve edificar a casa, e como juntos nós podemos edificar a casa, nós dois, unidos nessa mesma visão, usando as mesmas ferramentas que Deus dá, nós vamos trabalhar juntos na edificação do lar. A própria Bíblia, Salomão mesmo, olha como é interessante ver a sabedoria de Deus na vida de Salomão. Ele mesmo diz, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola, com as suas próprias mãos, derruba a casa. Então, usando, né, esse princípio, que a mulher também participa, ela também está junto com o marido na edificação. Ela tem a função de auxiliá-lo, e ele tem a função de liderar a obra, né? Liderar a obra de edificação. E quando ele fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, mais uma vez, o marido é o que tem a incumbência de proteger o lar, mas se ele não for um homem de Deus, se ele não for um homem cheio da graça de Deus, se ele não estiver debaixo dos princípios de Deus, ele não vai saber proteger como convém. Nós estudamos hoje de manhã, o Rodrigo falando para nós hoje de manhã, a respeito de criação de filhos. Se nós não tivermos os princípios de Deus como referência para nós, como única regra de fé e prática, nós não vamos saber disciplinar os nossos filhos, nós vamos agir com injustiças, ou para um lado ou para o outro. Eu não posso disciplinar os meus filhos, criar os meus filhos, ensinar os meus filhos do jeito que eu aprendi dos meus pais. Meus pais nem eram cristãos, por exemplo, estou falando de mim, né? Meus pais não tinham princípios. Ah, mas o teu pai criou bem você e você não se tornou um marginal. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Faltou isso para virar um marginal. Deus sabe o meu coração. Mas pela graça de Deus, mas não é isso que importa. Não são os meus pais que têm a referência, Deus tem a referência. Deus tem os princípios aqui. Então, a proteção da casa, o homem como protetor da casa, ele deve ter essa visão, essa dependência de Deus. E se o Senhor não estiver ali com ele, se ele não estiver debaixo, submetendo-se aos princípios de Deus, ele não vai saber proteger a família como precisa. Ele pode se proteger, mas ele vai deixar a esposa e os filhos em maus lençóis, muitas vezes. Ele vai ser egoísta, ele vai ser pessoa que vai olhar para a mamãe, para o papai, lá na casa dos pais, antes de olhar para a esposa e filhos, e isso não vai ser bom, isso vai trazer discórdia dentro do lar. Isso eu poderia dizer que é diabólico, porque não deixar pai e mãe depois de se casar é quebrar o princípio de Deus, lá em Gênesis 2. Porque Gênesis 2 ordena, como nós vimos semana passada, semana retrasada, Deus ordena que aquele que se casa, né, deixa pai e mãe e une-se à sua esposa. Acabou. Não que eu vou desprezar papai e mamãe. Não vou desprezá-lo, mas a minha esposa tem em primeiro lugar. Meus filhos estão em primeiro lugar? Não, minha esposa está em primeiro lugar. Meus pais estão em primeiro lugar? Não, minha esposa está em primeiro lugar. Abaixo de Deus, abaixo de Cristo na sua vida, marido, ouça, né? É mais para os maridos, né, esses dois salmos. Abaixo de Cristo, o seu rei, o seu Deus, o seu Senhor, é a sua esposa. Não há pessoa aqui na terra mais importante para você do que a sua esposa. Aí está um princípio de edificação do lar. Fundamental. Não troque isso que você vai quebrar a tua casa. Você vai fazer a tua casa desmoronar e você vai levar tudo por água abaixo.
né? Então está aqui um princípio. Versículo 2, então quando Salomão fala sobre o suprimento da família, veja, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui, Salomão não está fazendo como é que eu falo? Uma defesa, né, sobre, da preguiça, né, de não trabalhar. Ele não está falando, não, todo mundo pode virar vagabundo, não precisa trabalhar, e que Deus vai suprir. Enquanto você está dormindo, Deus vai dar o pão. Ele não está falando isso. Ele não está falando isso. Se você não trabalhar, a Bíblia diz, Tessalonicenses, Paulo diz, que se você não quiser trabalhar, também não coma. É duro receber isso, é duro. Mas é para a gente também deixar de ser molenga, banana e trabalhar. Nós, homens, precisamos suar. Nós, homens, precisamos nos dedicar ao suprimento da família. A esposa pode nos auxiliar com o trabalho dela? Pode, claro, não é pecado. Desde que você tome as rédeas e governe a sua casa e não abra mão do trabalho que você tem que ter, mesmo que seja inferior ao da sua esposa hoje, não tem problema, mas não fique em casa dormindo. E eu vou dizer mais uma vez, como Salomão diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja como ela trabalha, mesmo não tendo líder. Mesmo não tendo um rei, a formiga levanta cedinho, você olha no rodapé, aqui não tem, né? Graças a Deus. Mas tem casas aí que está cheio de formiguinha, ela acorda cedo e vai dormir tarde, trabalhar. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui, é que o marido é o provedor principal do lar. Não encoste na sua esposa se você um dia perder o emprego, vai procurar outro, sai atrás, se vira. Baixa o nível, às vezes a gente não consegue, né, manter o nível, né, porque eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tinha um emprego bom, ganhava tanto, agora eu não consigo mais achar naquele nível e aparecem outros secundários aqui bem inferiores, pegue. Não fique parado. A maior desgraça é ficar parado em casa, sem ter nada na cabeça, e aí vira uma oficina para Satanás. O homem em casa sem fazer nada é maldição, irmão. É terrível dizer isso, queridos. O homem casado, né? Não fique em casa parado. Ok? Então, ele está querendo dizer o seguinte: sem a dependência e submissão de Deus, todo trabalho é inútil. Mas vejam, nessa dependência de Deus, se Deus edificar a casa, se Deus proteger a casa, e se Deus for o principal provedor do seu lar, porque você tem um cabeça, marido, você tem um provedor. Na verdade, não é com as forças das suas mãos que você consegue sustentar a tua casa, mas é pela força das suas mãos que Deus dá. Vem de Deus a saúde, a sabedoria, né? A disposição para trabalhar, o entendimento do trabalho. E você consegue ganhar bem, não por causa dos teus méritos, em primeiro lugar, mas por causa de Deus na sua vida. Ele é o seu provedor. Você pode ter aí vários diplomas, ser o melhor profissional na sua área dentro do Brasil, e você pode ficar sem emprego, se Deus não abrir uma porta para você. Então Ele é o principal provedor. Agradeça a Deus por ter um emprego hoje. Ele é o seu principal provedor. Faça o melhor que você puder no teu emprego, mas saiba que é Ele que te dá graça para isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Então, nessa obediência, você, sua esposa, seus filhos, não vão comer o pão de dores, como diz aqui, não vão comer o pão que penosamente granjeastes. Não, você vai poder desfrutar de alegria. Ah, mas irmão, lá em casa só tem pão com manteiga, só tem pão com manteiga e nem leite tem, né? Irmão, você vai ter alegria mesmo no pouco. É melhor comer um prato de hortaliças, mas na presença do Senhor, do que um banquete sem Ele. Um banquete dentro de um palácio. É melhor você ter um prato de hortaliças, coisas simples. Mas se for na presença de Deus, você vai comer com alegria. Se for uma bacia de pipoca só, mas com a sua família em Cristo, vai ser alegria. Você vai se alegrar. Não vai ser penoso, querido. Vai ser uma alegria. Você vai sentar com seus filhos. Bom, isso aí é o Salmo 128, depois eu falo. Mas é isso. A gente precisa ter colocar o Senhor, marido, coloque o Senhor como o seu soberano mestre, o seu soberano patrão, o que de fato edifica a sua casa. Crie essa dependência de Deus. Nós, homens, temos a tendência de sermos mais orgulhosos.
Porque nós é que nos esforçamos, nós é que somos o braço forte da casa, né? Já que a mulher é a parte mais frágil, né? A gente tem a tendência de achar que por sermos o braço forte, a parte mais forte, então nós somos maiores ou melhores do que ela. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você tem força, é por causa que Deus te dá força. Irmãos, ouçam o que um velho está falando para você, porque eu sei o que eu estou falando. Quando Deus nos humilha e mostra que muitas vezes você vai depender da sua esposa, até para pôr comida na sua boca nas horas difíceis, é uma realidade. E sem ela te trazer um prato de comida na sua cama, quando você não tem força para levantar da cama, e te oferecer um copo de água, você morreria naquela cama escura. Ela está lá. Então, na dependência de Deus, nessa humildade de coração, de saber que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus para cuidar da minha casa, é onde está a nossa segurança. É onde está a nossa segurança, é onde nós vamos edificar a casa sobre a rocha. Construir um casamento bíblico de fato. Gi, por favor, coloca o slide 1. Olha que bonito, Calvino. Que figura, né? Olha só o que ele disse. Mexer um pouquinho aqui. Os fiéis encontram... Vocês podem ler comigo? Me ajudem, por favor. Os fiéis... seguem sua vocação com mentes serenas e tranquilas. Assim, as mãos dos fiéis não são ociosas, mas a sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo. A prosperidade em todos os afazeres humanos deve ser esperada exclusivamente da graça de Deus. Comentando justamente esse texto do Salmo 127, Calvino fala sobre isso, lá no comentário bíblico da Fiel. Então ele fala sobre isso aí, olha que coisa impressionante, né? Muito bem, fizemos um breve resumo do Salmo 127, depois a gente vai acoplar os dois. Perdão, ainda falta um pedacinho, né? Versículos 3 a 5, estou esquecendo de falar dos filhos, né? Filhos, ele diz que a herança do Senhor são os filhos. Ele está querendo dizer aqui, Salomão está querendo dizer que o homem que lidera a casa, ou marido e pai, esse homem que lidera a casa, ele tem herança do Senhor, né? Ele deve andar com Deus, deve temer a Deus e estruturar a sua vida, seu trabalho e sua casa dentro dos princípios da palavra de Deus e ter uma vida até o referente. Para quê? Para ele ser modelo para os filhos. Para ele ser modelo para os filhos. Aqui no versículo 1 diz que os filhos são herança do Senhor, ou seja, eles não nos pertencem em última análise. Eles são de Deus. Nós somos apenas mordomos dos nossos filhos. Mas ele também fala que eles são o nosso galardão. É o galardão do casal, da família, ter filhos. É um presente de Deus. Então, em alguma medida, eles nos pertencem também. Então, nós somos mordomos deles. Nós estamos criando eles para o mundo. É errado falar isso. Nós estamos criando eles para Deus. A não ser que você, marido e esposa, não seja crente. Por isso é o problema do jugo desigual. Porque você não tem o mesmo alvo quando você não tem os princípios de Deus. Tua esposa pode querer criar os filhos nos caminhos do Senhor, mas quando o homem não é crente, o marido não é crente, ele não está nem aí. Ele não vai forçar no mesmo jugo, no mesmo caminho que a esposa está levando. Eis a maldição. É uma guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E os filhos sofrem isso. Então, ele está querendo dizer que os filhos são nossos, mas mais do Senhor. E eles, quando eu os trabalhar, como ele diz aqui, como flechas, né? Quando eu, marido, pai, for modelo, trabalhar para que eles possam olhar em mim, ver os princípios de Deus na minha vida, eles não vão me envergonhar em público, é o que diz lá no versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, tem bastante filhos. Por quê? Porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pleitear com os inimigos à porta é quando alguém acusar esse homem
e os seus filhos, por conta dos filhos, e ele provar, né, e os filhos provarem que eles andaram nos caminhos retos. E então o pai não vai ficar envergonhado. Por quê? Na porta, naquela época, é onde se julgavam as causas, nas portas da cidade. E ali os juízes julgavam, e olhavam para o filho de um homem, e aqueles filhos andaram retamente. Então os acusadores, os inimigos, ficam envergonhados, porque não tem prova contra os filhos. Vocês já passaram por isso? Gente falando que teu filho não presta? Gente falando que teu filho não vai dar nada? É vagabundo? E depois você não fala nada, mas simplesmente os dias se passam e Deus mostra a justiça dele nas vidas dos seus filhos. Não para a glória nossa em primeiro lugar, mas há uma alegria no coração de ver que os nossos filhos estão andando também nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque o pai puxa a fila, o pastor da casa puxa a fila, o homem da casa puxa a fila, e a esposa ajuda, claro, a instrução da esposa. Ela dá testemunho de uma mulher crente, cristã, dentro de casa. Então aí, os filhos vão fazer isso, como flechas na mão do guerreiro. Lá em Isaías 49, de 1 a 7, eu não vou ler, se você quiser ler em casa, é a mesma expressão que o profeta Isaías usa para falar do Messias. Ele está falando assim, que Deus vai afiar a flecha, que seria o Messias, para fazer o que é reto. Deus vai lançar Cristo, o seu Filho, para vir ao mundo e trazer salvação, e mostrar o caminho reto. Da mesma forma, o pai da casa, o homem, marido, agora falando na esfera humana, o pai vai lapidar seus filhos como flechas, vai deixá-los bem retinhos, nos caminhos do Senhor, sob os princípios de Deus. E quando ele tiver que lançar, ou seja, o filho não mora para sempre com a gente, uma hora ele vai bater asas e voar, né? E aí você vai chorar, né? Que nem aquela música, Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, né? Não, você não vai chorar não. Por quê? Porque essa flecha foi lançada por Deus, e esse menino, essa menina, esse jovem, essa moça, vão atingir o alvo, porque é Deus que está lançando através das mãos do Pai. Vai cumprir o princípio de Deus. Tem gente que tem medo de deixar filhos irem para a faculdade, eu também concordo, porque existem muitas dificuldades em algumas universidades. Mas se não tiver jeito, tiver que lançar a flecha, lança, confiando no Deus do seu filho e da sua filha, que é o mesmo Deus seu. Agora, se você nunca ensinou e nunca deu testemunho, tema, porque ele não tem base nenhuma para dizer não para o pecado quando bater na porta do coração dele ou dela. Aí é difícil. Mas crie-os no temor do Senhor. E você, quando lançar, eles vão ficar firmes, creia nisso, porque Deus vai estar com ele, como o Rodrigo falou hoje de manhã. Você, pai, não estará perto, você, mãe, não estará perto, mas quando eles forem lançados, Deus será o Deus da vida deles. E eles, como flechas, vão chegar no alvo. Creia nisso. Então, os pais que dependem do Senhor e praticam os princípios bíblicos no lar, desfrutarão de filhos que serão bênçãos e alegria para eles e também para a sociedade e a igreja. Quando nós lançamos, não estou dizendo somente para bem da igreja ou da própria família, mas eles vão testemunhar para os seus colegas, para os seus companheiros de escola, de faculdade, de trabalho. Eles vão testemunhar da fé deles. Eles vão ser tão giló, em vez de ser chuchu, que absorve o gosto dos de fora. Não, eles vão ser giló, eles vão contaminar a panela dos outros. Eles vão falar para os seus amigos incrédulos, você está perdendo a melhor parte da vida, meu querido. Ah, não, a melhor parte da vida é transar com todo mundo, é fazer isso, fazer aquilo. E ele vai falar, você está enganado, cara. Tem uma bênção muito maior, tem uma alegria muito maior, eterna. Isso aqui passa. Um dia a beleza dessa menina que você está saindo com ela vai acabar. A tua força vai acabar, o teu dinheiro vai acabar. Mas o que Cristo tem para te oferecer não acaba nunca. Opa, me apresenta esse Cristo, vem cá, aí é a hora dele chamar, e vem, aí você vai. É o testemunho que o filho vai dar. Você tem que crer nisso, meu querido. Você tem que confiar no Deus que é maior do que você, pai, mãe. É Ele que segura a vida dos seus filhos, nós não conseguimos.
Tá? Então, é dependência total de Deus. Salmo 127. Vamos pular, Salmo 128 agora. Ele começa dizendo que o homem, perceberam que o homem está aqui como a ferramenta principal que Deus usa para a edificação do lar, para criar filhos e para trazer Deus para dentro de casa? É o pai que é o representante maior de Cristo dentro de casa. É o homem, não é a esposa. É o homem que precisa ser o líder espiritual da casa. E ele então fala que o homem que lidera a casa, o marido, e pai, o marido e pai, deve andar como Deus, deve temer a Deus e estruturar sua vida, seu trabalho e sua casa dentro dos princípios da palavra de Deus. É o que Salomão diz aqui no versículo 1. Bem-aventurado, quer dizer, feliz. Esse homem é abençoado, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Aqui fala de obediência. Obediência a quê? A Bíblia que Deus nos deixou para obedecer, aos princípios das Escrituras. Estude a palavra de Deus. Ele teme Deus, porque ele conhece o caráter de Deus. E como é que ele conheceu o caráter de Deus? Através da palavra de Deus. Não tem outro jeito de conhecer Deus a não ser pela sua palavra. E aí ele teme a Deus. Primeiro ponto, ele é obediente. E anda nos seus caminhos, nos caminhos de Deus. O que é andar nos caminhos de Deus? É ter intimidade com Deus. É ter prazer em Deus. É colocar as coisas do reino de Deus acima das suas próprias coisas. É ter Deus na sua vida, e como referência maior. Eu sempre vou bater nessa tecla. É uma vida teorreferente. Quer trazer para o termo mais moderno? É uma cosmovisão cristã. É ter Cristo como alvo. Então, esse homem que tem uma vida teorreferente em todas as áreas da sua vida, ele vai desfrutar de alegria, ele é bem-aventurado. Versículo 2, diz que no trabalho, aqui não está falando que ele vai ganhar bastante. Aqui não está falando que ele vai ficar rico trabalhando. Aqui está falando que do trabalho de tuas mãos comerás. Talvez você não vai trocar de casa todo mês, não vai trocar de carro todo mês, não vai poder levar a esposa para fazer uma bela compra no shopping todo mês. Talvez não vai dar. Mas você vai comer. Ele está dizendo que aquilo que é necessário, através do trabalho das tuas mãos, você vai ter. E fique satisfeito com isso. Porque é na simplicidade que nós podemos mais ter sensibilidade de ver Deus. De poder agradecer por aquilo que é suficiente. Do trabalho de tuas mãos comerás. E vai ser feliz, olha aí, feliz serás e tudo te irá bem. Trabalhar precisa ser uma fonte de alegria. Receber o salário no fim do mês precisa ser uma fonte de alegria. É misturado com dores, porque nós estamos num mundo de dores, o mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos, as pessoas com quem nós nos relacionamos no trabalho, enfim, são imperfeitas, e isso não traz o tempo todo alegria, todo mundo dando risada, e todo mundo gosta de mim. Não, isso não existe. Então é misturado ainda com um pouco de dificuldades, de lutas. Mas há sim uma satisfação naquilo que você faz. Precisa ter isso. Tira da sua cabeça aquela murmuração constante contra o trabalho, contra o chefe, contra amigos de trabalho. Tira isso do seu coração. Passe a olhar como uma bênção de Deus. E você vai passar a ter prazer nisso. Não nas pessoas em si, mas no que Deus te deu. Ainda é amargo? Eu não vou falar aquele provérbio secular, se você só tem um saco de limão, tudo é amargo demais, faça uma limonada. Não, não é isso. Isso é um provérbio secular, Mas eu estou querendo dizer que tudo que vem de Deus, se Deus abrir uma porta num trabalho, ainda que seja difícil, olhe como uma bênção de Deus, porque é dele que vem o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, porque eu pedi, Pai, me deu o pão nosso cada dia, o Senhor deu. Muito obrigado, Senhor. Aprenda a agradecer em todas as coisas. Então, o trabalho
será suficiente para prover a casa, e não será obtida a provisão de forma penosa, apesar de dificuldades. Apesar de dificuldades. Penosa aqui é um extremo, né? É algo assim, mortal, é algo que está sendo tão penoso, tão pesado, que já está realmente arrancando sangue, né? Não é isso, não vai acontecer. Dificuldades têm limites. Provações têm limites. Deus põe limite. Ele sabe limitar, porque Ele sabe até onde eu e você podemos suportar. Ele não nos dará acima daquilo que podemos suportar. Confie no Senhor. E, versículo 3, ele diz que a sua esposa... Eu gosto desse versículo. Irmãos, quando eu aprendi esse Salmo 128, ele não saía da minha cabeceira. Eu olhava para esse Salmo e falava, eu quero isso, Senhor. Dá isso para mim, Senhor. Por favor, me abençoe, eu quero ser esse homem abençoado. Eu não consigo ainda ver na minha esposa e nos meus filhos a fonte de prazer, mas eu quero, Pai. Muda o meu coração. Eu vou contar um milagre para vocês. Ele mudou. Ele mudou meu coração. Ele mudou meu coração. A gente começa a pôr limites no trabalho, sabendo que eu tenho algo mais importante em casa. Começa a pôr limites no trabalho, porque eu sei que tenho filhos para brincar com eles, para andar com eles. Nem sempre eu conseguia fazer tudo desse jeito. Porque quando você é funcionário, às vezes você tem que se submeter ao patrão, marido não, né? Ao patrão. E nem sempre você consegue. Mas você vai conseguindo a colocar nas horas vagas, né? Nos retalhos do tempo, algumas práticas. Você vai começando a colocar. E eu digo mais, eu aprendi isso muito velho. Você tem a chance hoje de começar mais cedo do que eu. E ser muito mais feliz do que eu. Porque seus filhos ainda são pequenos, provavelmente. Né? Aproveite isso, quanto mais rápido, melhor. Que a sua esposa, curta a sua esposa. Salomão diz também, lá em Eclesiastes, que é coisa maravilhosa, um bem maior, eu nunca vi bem maior do que o homem comer, beber do trabalho de suas mãos, de sua vida tão limitada, e gozar com a mulher da sua mocidade, da sua esposa, todos os dias da sua vida. Querido, você não vai ter fonte de alegria aqui na terra mais do que ter um bom casamento, e um casamento onde você curta a sua esposa e a sua esposa curta você. Aproveite a presença dela, curta o tempo com ela, sirva a sua esposa, se entregue para ela e curta, né, a sua amada. É isso. A sua esposa será fonte de alegria. O que significa, versículo 3, né? O que significa videira frutífera? Era de onde se fazia o vinho. E para que faziam-se o vinho? Para festejar. Era a bebida que estava presente em todas as festas. Lembram-se no casamento que Jesus participou? Acabou o vinho que iniciou a festa, e Jesus transformou água em vinho, que foi melhor do que o vinho do começo. O vinho traz alegria, é comemoração, é festa. A tua esposa é uma festa para o teu coração. Ela tem que ser a alegria do seu coração. Difícil falar isso para um homem que não tem Deus, né? Difícil não, impossível. Ele não vai entender isso. Você, irmão, vai sim. Tem que entender, irmão. Nem que eu tenha que bater nessa tecla milhares de vezes. Você vai aprender a curtir a sua esposa. E está falando que ela também é um presente de Deus. Ela está lá, como diz, mais uma vez, Salomão, em Provérbios 19, 14. Ele diz assim que os bens e a casa são heranças que vêm dos pais. Mas a mulher sábia é bênção do Senhor. É herança do marido que vem, essa herança que é a mulher, vem do Senhor. Vem do Senhor. Na mesma proporção que os filhos são bênçãos do Senhor, herança do Senhor, a mulher também é herança do Senhor para você. Então curta essa bênção que Deus pôs do seu lado, para viver todos os dias da sua vida enquanto você viver. É isso que ele está falando. Os filhos desse homem também serão fonte de vigor, de testemunho. Quando fala que os filhos, versículo 3, são como rebentos de oliveira,
Está falando que oliveira, quando ela ficava velha, ela soltava um brotinho do lado, preso na própria mãe, árvore mãe, que estava morrendo, e aquele brotinho fazia com que ela se revivesse. É como se ela entrasse dentro do brotinho e continuasse viva. Fala de longanimidade, fala de vigor renovado. Seus filhos, nossos filhos, serão vigor renovado para nós. Eles serão essa bênção de renovo e também serão testemunhas. Por quê? O que se faz com o óleo que se extrai da oliveira? Unção dos reis e sacerdotes. Aqui está dizendo que os nossos filhos também serão ungidinhos do Senhor. Você é o rei da sua casa. Você é o ungidão, né? Marido, pai, você é o ungido do Senhor para levar a palavra de Deus dentro da sua casa. Entendam, eu não estou falando alguma coisa legalista lá do Velho Testamento, não é nada disso. Nós não adotamos nenhum elemento do Velho Testamento, eu estou falando uma simbologia. O que representava no Velho Testamento? É um homem de Deus, é um ungido, é o pai, mas os seus filhos serão ungidinhos. Eles também terão o mesmo destino seu, e isso vai ser fonte de alegria para você, né? Eles serão testemunho de uma vida centrada em Deus para os de fora da sua casa. É isso que também significa ser brotos de oliveira. Versículo 4. A família suprida, guardada e pastoreada pelo homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos é a maior bênção no mundo. Salomão diz que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que ele é abençoado. É na sua casa. É ter a sua esposa, ali, aliás, a esposa, né, funciona como esse elo entre pai e filhos, né? É ela que prepara a mesa, né? É ela que enfeita a casa, deixa a casa cheirosa, habitável, né? Ela que dá esse ambiente gostoso, onde o marido fala assim, não vejo a hora de ir embora para casa. Quando a mulher não tem essa sabedoria, os homens nem têm vontade de voltar para casa. Termina o trabalho e vai beber no bar com um amigo, vai fazer outra coisa, vai assistir um jogo lá na roda dos escarnecedores, né? Mas não volta para casa porque não tem prazer. Mas a mulher de Deus, a mulher que edifica a casa, a mulher sábia, a mulher cristã, ela traz esse ambiente prazeroso e o marido vem correndo, ele fala, não vejo a hora de ficar em casa, de voltar para casa. Os filhos têm prazer de ficar em volta da mesa. O que significa em volta da mesa? É comunhão. É onde eles comem e também compartilham as coisas boas que Deus tem feito na vida deles. É onde eles falam sobre o dia deles. É onde o pai olha nos olhos do filho. É onde um está de frente para o outro. Quem proporcionou tudo isso? A mãe, que é a rainha da casa, a administradora da casa. A mulher sábia prepara tudo isso. Então, aqui está falando, é assim que o homem é abençoado. Às vezes a gente pensa, mas o cara ficou rico, nossa, Deus abençoou aquele cara lá, nossa, agora ele está ganhando o triplo do que ele ganhava antes, né? Olha que Deus abençoou. Se riqueza fosse sinal de bênção, eu não vou falar o nome aqui, mas muitos ricaços aí seriam filhos de Deus, mas não são. São filhos do inimigo. São homens que estão andando nas trevas. Gente que tem o bolso cheio nem sempre é como Salomão, que sim, foi rico, mas também era um homem de Deus, né? Apesar dos seus erros. Nem sempre. Riqueza nem sempre é sinal de bênção de Deus. Às vezes o cara passa a perna nos outros, rouba, dá golpes no mercado, na sociedade, enche o bolso de dinheiro, foge, não paga ninguém, e aí você vai falar, olha, o cara foi abençoado. Imagina, isso é uma maldição. Esse dinheiro vai pegar fogo na mão desse cara. Porque Deus é justo e vai puni-lo. Creia nisso. Deixe para Deus a vingança. Então, é isso que ele está falando aqui. A bênção vem da família. Versículos 5 e 6, para terminar. As bênçãos na família do homem cristão têm vínculo e se origina da sua comunhão e do seu interesse por sua igreja, queridos. Quando Salomão fala, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Sião era o lugar onde se aprendia a palavra de Deus. E Jerusalém é a cidade onde estava o templo de adoração. E onde o povo de Deus se reunia em comunhão. Em Jerusalém, todo mundo vinha de todas as tribos e se reunia em Jerusalém, para adorar e para ter comunhão.
Então aqui fala da igreja local. As bênçãos não só dentro de casa, para o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, mas também na sua igreja, no meio dos seus irmãos. E durante todos os dias da tua vida, ele termina dizendo no versículo 6, que você vai ver os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Você vai ter condições de ser longevo, né? Você vai ter longevidade, muitos dias. Querido, como é gostoso ver os netos. Como é gostoso ter netos. É tão gostoso ver. Eu vou compartilhar, porque eu vi o Hernandes Dias Lopes falar isso também numa pregação. Eu vou falar também. Filhos, aliás, os avós, né, são aquelas pessoas que os filhos amansaram para os netos montar em cima. É isso que são os avós. Nós, avós, somos as pessoas que os nossos filhos amansaram, eles que nos lapidaram, né? Para que hoje os nossos netos possam montar em cima da gente. Curtir os netos, queridos. Curtir os netos. Então é isso. Essa é a bênção do homem que teme ao Senhor. Ele está dizendo aqui que o Senhor fez uma aliança com esse homem na família de Deus em primeiro lugar. Quando ele fala de abençoar desde Sião e ver a prosperidade de Jerusalém, é na igreja que você aprende os princípios para construir uma família bíblica. É ou não é? Se você não estivesse congregando hoje numa igreja bíblica, você saberia esses princípios? Por conta própria? Eu não saberia. Para a Bíblia, não tem autodidata. Eu só aprendo essas verdades de Deus com todos os santos, como diz Paulo em Efésios, capítulo 3. Somente na comunhão com os santos, é onde o Espírito Santo fala, o que o Espírito fala às igrejas, é lá que nós aprendemos os princípios de Deus para construir um casamento e uma família abençoadas pelo Senhor, nos princípios de Deus. É só lá. Então, dessa forma, ele também abençoa os seus irmãos em Cristo. Bota o slide 2, Gi. O próximo slide. Olha lá. Vamos ler todos juntos? Seria irracional cada membro da igreja desejar o que pode ser proveitoso a si mesmo, enquanto nesse ínterim o corpo é negligenciado. O corpo aqui fala da igreja, tá? Continuando. O profeta, ou seja, Salomão, né, mescla as bênçãos familiares com os benefícios comuns da igreja, de modo a nos mostrar que estas são coisas entrelaçadas e não é lícito separá-las. Eu não serei abençoado somente na minha casa se eu não repartir o que eu tenho em casa com os meus irmãos. Se eu for abençoado financeiramente, eu vou repartir proporcionalmente aquela bênção com os meus irmãos. Eu vou ofertar. Eu preciso ser generoso. Paulo diz isso, né? 2 Coríntios ele fala sobre isso. Como a gente precisa aprender a ser generoso com a igreja também é fonte de bênção. Por quê? Paulo diz também aos coríntios, se eu vos ensinei as coisas espirituais, seria muito receber de vocês as coisas materiais? Não estou falando de mim, eu estou falando da igreja. Não estou falando, olha, não tenham homens como ídolos. Não partam para o culto a personalidades. Não faça isso. Isso é pecado. Isso é idolatria, colocar o homem no pedestal. Homens são pecadores miseráveis como qualquer um de nós. Vamos nos abençoar mutuamente na igreja. Vamos trazer as nossas ofertas para a igreja e abençoar a nossa igreja local, porque através dela, da igreja local, eu também tenho sido abençoado, você tem sido abençoado. Os princípios eternos aqui que nos levam para os céus é muito maior do que o que você pode ofertar para a igreja. É muito maior, não estou falando de homens, mais uma vez, estou falando do que Deus tem feito através do seu corpo. Então é digno nós repartirmos um pouco do muito que Deus tem nos dado. Tá? É isso que ele está falando. Então, é isso que eu falei, Sião é o local de ensino, Israel é o lugar onde nós vivemos, né? Desfruta de paz, com as famílias, todas as famílias teorreferentes. Israel
Jerusalém é o local de adoração, e Israel, quando fala de paz sobre Israel, é onde você vai ter paz na igreja. Apesar do mundo lá fora estar em guerra, há um povo que desfruta de uma paz totalmente estranha. Por quê? Porque vem do alto. É ter paz no meio das provações, é ter paz no meio da guerra, é ter paz no meio das dificuldades da vida. É possível ter essa paz junto com o povo de Deus. Porque nós temos paz com Deus. Por quê? Porque nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo. Conclusões e aplicações. Em primeiro lugar, Deus é o abençoador, a fonte de todas as bênçãos, e Ele mesmo é a maior, a mais satisfatória, a mais suficiente. É Ele, Deus, é a única bênção que é eterna, o resto passa. Os filhos passam, o casamento passa, o trabalho passa, mas a maior bênção é Deus. Nós precisamos ter isso como referência. Ele é maior do que tudo. É melhor ter o abençoador do que ficar somente correndo atrás das pequenas bênçãos que Ele nos dá. Se eu tenho o abençoador, eu tenho tudo. E é de forma eterna. Então, nem casamento, nem família, nem trabalho, ou qualquer outros prazeres seculares, jamais lhe satisfarão plenamente. Só Deus satisfaz. Só Deus satisfaz. Então, apesar dos casamentos truncados, é possível ter satisfação em Deus. É possível. Segundo lugar, não existe nem casamento e nem família perfeitos, onde não haja problemas, nem casamentos e nem famílias perfeitas. Mas é possível desfrutar de alegria neles, tendo Deus no centro da sua vida. Deus, e somente Deus, é quem confirma as obras das nossas mãos, das mãos dos seus filhos. Por quê? Veja lá, no Salmo 90. Agora é outro sábio do Velho Testamento. Quem é que escreveu o Salmo 90? Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90 e ele disse assim, versículos 16 e 17. Salmo 90, 16 e 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Moisés está dizendo assim, Senhor, faz com que nós, teus servos de Deus, apareçam as tuas obras. E aos nossos filhos, aos filhos dos servos, aos seus filhos, os nossos filhos, apareçam a tua glória. Versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés está falando assim, Senhor, nós trabalhamos como teus servos. Porém, as nossas obras são tão imperfeitas. Tudo que nós fizermos, ainda que seja o melhor que nós pudermos fazer, elas têm resquícios de feiura, de imperfeições. Porém, olha para as nossas obras pelo prisma da tua graça, versículo 17. Seja sobre nós a tua graça. Quando o Senhor olha para as nossas obras imperfeitas pela tua graça, o Senhor as recebe. Porque sabe que nós somos imperfeitos. Nós não construímos um lar como deveríamos. Nós não construímos um casamento como deveríamos. Eu vou falhar, minha esposa vai falhar, meus filhos vão falhar. Mas pela tua graça, o Senhor recebe as nossas obras. Que bênção ter um Deus maravilhoso desse, misericordioso e cheio de graça, que recebem as nossas obras imperfeitas. E ainda nos galardoa pelas nossas obras imperfeitas. Que Deus maravilhoso é esse? Então é Ele que confirma. Portanto, na sabedoria bíblica aqui, que nós estamos estudando, exclui-se toda a possibilidade de um dos cônjuges não ser crente, ou não ter uma vida teo-referente. É o que ele está querendo dizer ao longo desse estudo que nós fizemos e do Salmo 90. Ele está querendo dizer que as obras foram feitas dentro dos princípios de Deus, e mesmo assim, como servos do Senhor, diz o Salmo, o versículo 16, as nossas obras são imperfeitas. Que dirá se um dos cônjuges não tiver a mesma visão cristã? Aonde vai parar o casamento? Vai ser difícil.
Último ensinamento, algumas práticas para se manter Deus no centro do lar e tê-lo como edificador, protetor, provedor e abençoador da família. Primeira regra, primeira prática. Ouça, queridos, ouça, de coração, eu te peço, por favor. Humildemente eu peço. Escolha uma igreja bíblica para congregar, pois dela você vai tirar ensinos e sustento para edificar a sua casa na rocha e crie raízes nessa igreja. Crie raízes nessa igreja. Eu digo isso porque não há igreja perfeita e vai achar erros em qualquer igreja que você for. Mas se você encontrar uma igreja que te ensina a Bíblia, pelo menos, de forma justa e fiel, aprenda lá, sirva lá, cresça lá, crie raízes lá, seja edificado lá, porque lá você vai receber os princípios para construir um lar bíblico, uma família bíblica. Irmãos, não deixe coisas na sua cabeça, da sua cachola, o que você acha, o que você pensa, passando por cima dos princípios de Deus, passando por cima da sabedoria bíblica e escolhendo um lugar onde você tem mais, porque é mais colorido, né? Porque tem parede preta, porque a igreja tem departamentos onde acolhe os filhos. Tudo isso é bom, quer dizer, nem tudo, né? Parede preta eu não gosto. Mas existe, tem departamento, ótimo, beleza, é bom ter. Organização, é bom ter. Mas se não tiver uma palavra reta, papo reto, bíblico, o que você está levando para casa? Aprender a decorar uma casa com a organização que você viu na tua igreja? Usar os exemplos das mulheres que pintaram a igreja e deixaram a igreja bonita, né? E te receberam na porta, e tem, nossa, tudo organizadinho lá. Aprender como é que é? A organizar a tua casa bem feitinho. Vai te levar para o céu isso? Não vai. Nem seu filho. Aprenda o que a Bíblia fala. Então, prenda-se a uma igreja bíblica. Segundo, faça do seu lar uma pequena igreja, com a constante presença de Deus. De que forma? Primeiro, através do testemunho da sua própria vida. Estou falando para o homem, tá? Primeiramente para o homem. Dê testemunho para a sua esposa, dê testemunho para os seus filhos de que você mudou. Que Deus transformou a sua vida, que hoje você é um homem cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da palavra. Dê testemunho de que você é fiel aos princípios que você está aprendendo lá na igreja. Primeiro lugar, leve Deus para dentro da sua casa, dê testemunho de vida, seja modelo de um homem de Deus, de uma vida cristã até o referente, dentro da sua casa, primeiro lugar. E em segundo lugar, também através dos cultos domésticos. Irmãos, sejam intencionais em promover cultos domésticos. Não fica só aleatoriamente. Se der certo, se der tudo certo, se não tiver jogo, se o Brasil não for desclassificado, se não pintar um churrasquinho lá na casa do meu parente, eu vou fazer o culto doméstico. Agora, se pintar, olha, não sei, fica aí, sei lá, fiquem abertos. Você faz isso com o teu cliente? Você deixa em aberto? Quando ele marca para você ir lá vender, quando você marca para você atender uma pessoa, por exemplo, estou falando de trabalho, você fala assim, sei lá, se eu vou, se eu não vou. Não, você vai lá, você depende daquilo, você trabalha, você se vira, mas você chega na hora, você vai atender o cliente. Por que não com Deus? Por que não marcar um dia e fazer o culto doméstico intencionalmente e não mudar? E falar assim, mas pintou um negócio aqui, uma brincadeira lá no parquinho, né? Vou levar meus filhos lá. Não, hoje é dia do culto. Eu vou desmarcar lá porque eu vou fazer o culto doméstico. Parece legalista, né, irmão? Mas é uma lei boa. Você está mostrando princípios. Você está mostrando caráter. Você está mostrando fidelidade a Deus. Você vai fazer aquilo por causa do teu Deus. Isso vai ficar marcado no coração dos teus filhos. Papai é sério com Deus. Papai não brinca com Deus. Papai quer fazer da nossa casa uma mini igreja, uma igrejota, mas ela é real. Cristo está lá. Ele é Senhor. Ele está sendo louvado. Como é que eu faço um culto doméstico? Vamos na prática. Os elementos que você vê no culto aqui. Cânticos, cante com seus filhos. Orações,
estudo da palavra. Você não vai fazer nem ceia, nem batismo, porque você não tem essa autoridade. Dentro da tua casa, não. Não vai batizando teu filho lá na bacia, tá? Não faça isso. E nem queira fazer ceia lá, não faz em casa. A ceia é com o corpo de Cristo, é aqui na igreja. Não faça isso. Mas faça estudo bíblico, cânticos e orações. Acabou. Esse é o culto doméstico. Meia hora, 15 minutos, não sei, você que vai decidir. Né? Então é isso. Terceiro lugar, não coloque todo o seu foco no trabalho, no lazer ou em outra atividade qualquer. Mas saiba reservar tempo para os cultos da igreja local e seja também intencional em marcar os cultos domésticos. É o que eu já falei, né? Seja fiel nos cultos da igreja. Se esforce para estar nos cultos da igreja. Eu sei que tem dias que não dá mesmo, eu sei. Existem contratempos que nos impedem de estar presentes. Todo mundo sabe, eu tenho, você tem também. Mas, dentro do possível, esforce-se por congregar. E teu filho, mais uma vez, vai ver o testemunho de vida em você, homem. Tua mulher vai ver, meu marido agora sim é um homem de Deus. Tenho visto através da prática, do testemunho de vida dele. Quarto, gaste tempo com sua esposa, dando alegria para ela, dando a satisfação para ela, alegrando-se também com ela e nela. Curta a sua esposa, saia com ela, marque um dia especial para vocês dois, passeie, curtam. Irmãos, desfrute do casamento, ele precisa ser uma fonte de vinho. O que é isso? Alegria. Ela e eu, juntos, precisamos nos curtir. Pense no que você quiser, eu não estou nem aí. Porque tudo que Deus nos deu como casais é para ser desfrutado. Desfrute. Desfrute do seu casamento. Curta a sua esposa, meu amado. Curta seus filhos. Promova passeios para os seus filhos também. Promova jantares especiais. Nem que seja, eu vou jantar fora. Aonde? Lá no fundo do quintal. Eu vou levar a mesa lá para fora e nós vamos comer fora. Legal. Faça isso com seus filhos. Faça algo diferente. Ponha pratos diferentes na mesa. Né? Faça alguma coisa legal lá. Traga surpresas. Surpreenda seus filhos. Né? Faça coisa gostosa para os seus filhos. Traga um presente para eles de vez em quando. Curta os seus filhos também. Né? E tudo que estiver ao seu alcance para fazer pela sua esposa, pelos seus filhos, faça isso. E também ofereça-se como fonte de bênçãos e de muita alegria para a sua esposa e para seus filhos. Seja você o maior presente que a sua esposa e seus filhos possam ter aqui na terra. Faça da sua presença uma presença agradável, uma presença doce, uma presença... Você não se agrada na presença de Cristo como um doce? É tão doce, a palavra de Cristo é tão doce como o mel e o destilar dos favos. Você ouve Cristo falando no seu coração, você se alegra, às vezes você chora de tanta alegria, tanta satisfação, tanta emoção na presença do Senhor. Seja essa bênção também para a tua família, seja agradável, seja doce como o mel para a sua casa, para a sua esposa. Mas meu pai me criou na porrada, eu não sei como é que é? Ser carinhoso. Vai aprender, meu irmão. Porque o Espírito Santo que está em você é mais forte do que você. Você precisa quebrar essa dura serviço. Às vezes você não muda porque você é duro de coração. Ou porque você não quer mudar. Você está na tua zona de conforto. Você não quer sair de lá. Que evangelho que é esse que não tem poder para transformar você? Se me transformou, meu irmão, vou dizer para você, vai transformar você. Porque uma besta chucra como essa foi transformada, é porque Deus pode fazer em você também. Eu digo isso. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por sabermos que nós podemos edificar nossas casas sobre a rocha, mas não sem depender de Ti. E que tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite, nós possamos aplicar em nossas vidas, e peço que o Senhor desperte os homens dessa igreja, os maridos, seja maridos de pouco tempo ou de muito tempo, e também aos aspirantes a serem maridos e pais também, aos jovens que ainda não se casaram. Cria isso em Deus, Pai, cria isso em nós, ó Deus, cria isso em nossos corações, gera essa cultura de sermos
teorreferentes, de termos o Senhor como referência e de podermos ser bênçãos para aquelas pessoas a quem nós vamos cuidar, especialmente a esposa e também os nossos filhos. Faz isso em nossas vidas, para que a tua igreja seja fortalecida por famílias fortes. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Pai, amém.